Jesus nessa noite? Aleluia! Glorifica o Senhor aí, queridos. Depois de um louvor desse que declara que a alegria do Senhor é a nossa... A alegria do Senhor é a nossa... Aleluia! Aleluia! Vamos compartilhar a palavra do Senhor nessa noite. Eu gostaria que você abrisse no primeiro livro da Bíblia. Esse é fácil. Gênesis. Para quem não me conhece, quando você está abrindo a sua Bíblia aí, eu sou a pastora Xana, né? Estou congregando agora aqui com a nossa família MIB, Ministério Internacional Batista Ebenezer. Viemos lá do Rio e estamos aqui congregando com os irmãos e sendo abençoados por Deus neste lugar. Mais uma vez eu falo, alguns rostinhos aí estão sumidinhos, né? Viemos aí de uma semana Tanque Novo, né? Os irmãos e os missionários que estiveram lá em Tanque Novo, nesse avanço. E essa semana, né, está acontecendo o Congresso das Nações. Estou até com a minha pulseirinha aqui, ó. Não fui essa noite para poder estar aqui com a igreja, com os irmãos. E foi um tempo maravilhoso, queridos, um tempo tremendo. Nós entendemos, né, que o nosso território tem um dono. A nossa geografia tem um dono, que é o Senhor Jesus. E nós estamos no útero da nação. Você está onde tudo começou, aonde essa terra teve início. E eu creio, queridos, que assim como foi liberado lá, sobre o Congresso das Nações, que a mesma unção esteja sobre as nossas vidas nessa noite. E eu creio que o avivamento vai nascer de Porto Seguro, amém? Eu e você vamos fazer parte desse avivamento. Então, abra a Bíblia aí, a palavra do Senhor, em Gênesis capítulo 19. Vamos botar o auxílio aqui. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Gênesis capítulo 19, eu vou ler o versículo 15 ao 17. Então, Gênesis capítulo 19, versículos 15 ao 17. Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor: E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma a tua mulher e as tuas filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça da cidade. Ele, porém, versículo 16, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão de sua mulher, pela mão das suas duas filhas, sendo-lhes o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: Escapa por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. Eu queria que nós andássemos um pouquinho, porque a história de Ló é grande. Vamos lá no versículo 26. Diz assim a palavra do Senhor. Gênesis 19, versículo 26. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Feche seus olhos. Pai, estamos diante da tua poderosa palavra, Senhor. Nessa noite nós queremos ser ministrados por ti. Te pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, abra os nossos corações, abra as nossas mentes, que nessa noite nós sejamos uma boa terra e que a tua palavra, Senhor, caia sobre as nossas vidas e venha gerar muitos frutos, e frutos que permaneçam até a eternidade. No nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Eu creio que nesse ano de 2024, Deus tem nos transportado para um tempo de treinamento. Eu creio que Deus está preparando a igreja dele, não só a MIB, mas toda a igreja do Senhor, todo o corpo de Cristo, toda a noiva do Senhor. Eu creio que esse ano será um ano de tratamento também. Eu
creio nisso. Nós somos uma obra inacabada. Nós somos a obra-prima das mãos do Senhor. E o Senhor está trabalhando nas nossas vidas. Por que eu falo que nós somos uma obra inacabada? Porque até Jesus voltar, Ele vai trabalhar nas nossas vidas. Aquele que começou a boa obra, há de aperfeiçoar. Então, por isso que eu falo para vocês que no ano de 2024, eu creio que Deus vai tratar a igreja. Deus está nos preparando. Na última quarta-feira eu estive aqui, eu abri o culto, e eu estava falando sobre guerra. E eu falei algo que lá no congresso eu escutei também. Olha como o Espírito ele testifica. Eu falei na quarta-feira que o Israel é o relógio do mundo. O que você quer saber, o que está acontecendo no relógio de Deus, é só você olhar para a Terra Santa. Aquele lugar foi um lugar separado por Deus. Aquela nação ela foi escolhida pelo Senhor para ser chamada dele. Israel está em guerra. E se Israel está em guerra, o povo de Deus está em guerra. E como eu falei aqui quarta-feira que eu estava limpando a igreja, e o Senhor falou essa palavra no meu ouvido: guerra. E quando eu estava lá no congresso, o apóstolo René, ele falou exatamente, gente, parecia assim que ele estava aqui ouvindo a palavra. E ele falou: Israel é o relógio de Deus. Ele falou o relógio do mundo, eu falei do mundo, mas ele falou: Israel é o relógio de Deus. Se Israel está em guerra, nós também, nós igreja, nós estamos em guerra. Não sei se vocês conhecem, né? Eu até estava falando hoje de manhã aqui no culto das 9 sobre a missão Portas Abertas, que fala da igreja perseguida. Se você não segue, procura no Instagram. É a igreja que está no mundo inteiro sendo perseguida. E você acha que isso não vai chegar no nosso tempo? Na nossa terra, no nosso território? Já chegou. Democraticamente chegou. Vanusa estava falando, né? A irmã Vanusa estava falando hoje de manhã que eu não lembro qual é acho que é Sorocaba, que a Bíblia foi tirada das bibliotecas das escolas. E começa assim, queridos. Tira da educação, depois tira a liberdade de você pregar na rua. E por isso que eu estou falando para vocês que eu creio que é um tempo de tratamento. A Bíblia fala assim, ó, sede santos porque o Senhor é santo. Quer dizer a palavra santo? Separado. Nós somos um povo separado por Deus. E se nós somos separados por Deus, queridos, Deus está trabalhando na nossa vida. E por que eu estou falando isso? Porque são 3 cultos que Deus bate na mesma tecla. Eu vou pregar hoje sobre uma história muito conhecida. Até na salinha infantil, na área Kids, as crianças conhecem a história da mulher de Ló, que é até uma musiquinha, né? Ai meu Deus, eu não vou lembrar. A idade é triste. Virou uma estátua de sal, a mulher de Ló. Então até as crianças conhecem a história da mulher de Ló. Deixa eu elucidar um pouco o texto para vocês aqui, Gênesis capítulo 19. A Bíblia fala que existe uma cidade chamada Sodoma. E Ló, né, que era primo de Abraão, habitava naquele lugar, nas campinas. E 3 varões chegam para Ló e falam assim: Ló, eles ceiam com Ló, aquela coisa toda, eles vão para a casa de Ló. Em determinado momento, os homens de Sodoma cercam a casa de Ló. E a Bíblia fala que desde o mais novo ao mais velho, eles queriam invadir a casa de Ló e atacar os anjos, aqueles varões que estavam ali dentro. E ele fala assim para Ló: pegue as suas filhas. Aí passa a noite, Ló consegue conter os homens. A Bíblia fala que eles forçam a porta, mas de forma milagrosamente
Deus coloca uma cegueira naqueles homens e eles não encontram a maçaneta para entrar. E o desespero de Ló era tão grande, porque eu acredito que aqueles homens estavam ao ponto de invadir a casa de Ló. E Ló oferece até as suas filhas. As minhas filhas não conheceram homem nenhum. Faça dela o que vocês quiserem, mas não toque nesses homens. Porque Ló entendia que aqueles varões eram anjos de Deus. E aí, passado a noite, eles conseguiram romper esse tempo lá, que aconteceu. Pela manhã, os homens começam a ver que Ló estava demorando. E a Bíblia aqui, no capítulo 19, como eu li com vocês, a palavra diz que eles pegam pelas mãos de Ló, pela sua mulher e as mãos das suas duas filhas, porque os genros, a ordem era: pegue a sua esposa, pegue as suas filhas, pegue o marido das suas filhas e saia da cidade. Mas quando Ló chega para o seu genro, para os genros deles, eles acham que Ló estava zombando deles. E eles não escutam a voz de Ló. Mas aí Ló obedece à voz de Deus. Pega as filhas, pega a sua esposa e ele sai. E aqui no versículo, gente, Deus é tremendo. Deus, ele mostra para a gente exatamente aquilo que nós precisamos fazer. Mas muitas das vezes, nós não nos atentamos à voz de Deus. Olha o que Deus fala para ele: não olhe para trás. Deixa eu encontrar o versículo aqui para eu não falar bobagem. Gente, cadê? Achei. Versículo 17 diz assim, ó: e aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, não pares em toda esta campina, escape lá para o monte, para que não pereçais. Deus dá uma direção, queridos. E se eu fosse dar um tema hoje para a nossa ministração, seria exatamente esse: não olhe para trás, mas olhe para o alto. Como assim, pastora Xana? Não olhe para trás, mas olhe para o alto. Como eu estava elucidando aqui o texto, Deus deu uma ordem. O projeto que Deus tinha, queridos, Deus falou que ia acabar com Sodoma e Gomorra. A promiscuidade daquele lugar era tão grande que a ira de Deus se acendeu. E ele ia destruir, mas por conta de uma oração de Abraão, Deus livra Ló e a sua família. O que Deus tinha, assim como ele fez com Noé, Deus queria salvar a família. Mas olha o que acontece com a mulher de Ló. A Bíblia fala, lá no versículo 26, e a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Quais foram as consequências do que eu aprendo com a história de Ló? Primeira coisa que eu aprendo aqui com a história de Ló: a importância da obediência. Vamos lá. É o terceiro culto. Eu preguei isso no domingo, meu marido não estava aqui. O pessoal estava em Tanque Novo. Na quarta-feira, qual foi o primeiro ponto da ministração do meu marido? Obediência. E quando Deus me deu esse tema, o primeiro ponto foi sobre obediência. Queridos, o que Deus está querendo nos ensinar? O que Deus está querendo ensinar para esta casa? Quando Deus me deu essa palavra, foi muito impactante. Eu estava sentada assistindo um podcast e veio o tema na minha cabeça: não olhe para trás, mas olhe para o alto. Aí eu: como assim, Senhor? A primeira coisa, não olhe para trás, eu lembrei da esposa
de Ló. E quando eu lembrei, olhar para cima, eu lembrei de duas situações. Uma, eleva os meus olhos, da onde vem o meu socorro. E eu lembrei de Estevão. Antes dele ser apedrejado, a Bíblia diz que ele olhou, ele fitou os olhos dele. Depois a gente vai ler esse texto. Mas aí eu fui estudar. Falei, opa, Deus me deu tempo. Então vamos agora desenvolver essa palavra. Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? Porque é assim que eu entendo. Quando Deus te dá uma palavra, às vezes a gente acha assim, não, essa palavra é para Vanessa. Não, obediência, essa palavra é para Consa. E muitas vezes a gente não aplica essa palavra para a gente. Automaticamente eu falei, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar sobre obediência? Primeira coisa que a Bíblia fala, nos ensina, gente, que todo mundo conhece isso. Obedecer é melhor que? Oi? Obedecer é melhor que? Todos nós conhecemos isso, gente. Obedecer é melhor que sacrificar. A mulher de Ló fez o quê, queridos? Ela obedeceu? Não. Por que muitas vezes Deus fala com a gente e a gente permanece no erro? A gente permanece desobedecendo. Por que Deus está querendo nos falar tanto sobre obediência? Eu estou orando, eu estou pedindo a Deus, Senhor, me revela. Porque Deus fala, queridos. Deus fala através da palavra dEle, Deus fala através da natureza, Deus fala através da sua vida. O que Deus está querendo nos ensinar sobre obediência? Por que a mulher de Ló, ela virou uma estátua de sal? Porque ela ficou presa às coisas que passaram. Ela estava presa ao que Sodoma lhe podia oferecer. E o que Sodoma podia oferecer para Ló e a sua família? Nada. Porque aquela cidade, ela estava totalmente tomada pelo pecado. Aquela cidade, ela estava totalmente rendida ao pecado. Mas a mulher de Ló, que a Bíblia não cita o nome dela, até estava fazendo um estudo sobre isso, né? E a Record botou um nome lá na mulher de Ló, mas a Bíblia não cita o nome. Então, se na palavra não cita, a gente vai entender que foi um nome que eles colocaram lá por ordem poética, né? A criação poética. Mas a Bíblia não cita o nome dela. Mas provavelmente as riquezas de Sodoma prendiam a mulher de Ló lá. Talvez o passado permitia que ela estivesse aprisionada. As coisas que passaram mantinha aquela mulher com os olhos fitados em Sodoma. E quantos de nós, eu me incluo nisso, quantos de nós pensamos em retroceder? Quantos de nós, às vezes, optamos em olhar para trás e dizer assim, ai, como eu tinha uma vida boa, como eu era uma mulher feliz. Ou do contrário, as feridas, os fantasmas que estão no nosso passado, não permite que a gente tenha uma vida plena. Quantas pessoas que são acumuladoras de passado e não vivem uma vida plena. Queridos, o que ficou no passado, já está falando a palavra, passou. O que Deus tinha para a vida de Ló e para sua família era um tempo de salvação, e a mulher de Ló perde a sua salvação e perde a sua vida. Quantos de nós estamos paralisados, muitas das vezes por conta do nosso passado? O passado, ele não existe mais. A mulher de Ló estava lá, agarrada às coisas que Sodoma podia oferecer, mas ela não pôde olhar para frente e entendeu que o que Deus tinha à frente era muito melhor. E quantos de nós estamos assim agarrados ao passado? Não, eu não vou à igreja mais porque alguém falou mal de mim. Eu não vou mais em tal lugar porque alguém zombou de mim. Porque na minha infância eu tinha um apelido tal, eu sofri bullying. Queridos,
Aquele que conhece Jesus, ele é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E nós não podemos ficar presos ao que passou. Eu não sei, talvez o que você teve no seu passado, quais são as lembranças que te impedem de viver as promessas que Deus tem para a tua vida. Mas eu estou aqui nessa noite para te falar, obedeça a voz de Deus, deixe o seu passado no passado. Olhe para frente. Existe um tempo de milagres. Mas se você ficar agarrado ao seu passado, pastor, você está falando então que eu tenho que esquecer, eu tenho que ter uma amnésia. Não! O que nós iremos levar do nosso passado? As boas lembranças, os aprendizados, as experiências. Mas isso não pode nos impedir de ir à frente, de ir além do que Deus tem para a nossa vida. Precisamos sim. O nosso passado, ele sempre vai estar lá, queridos. Sempre vai estar. Mas meu marido fala uma frase que eu vou repetir para vocês. Uma pessoa que ela não tem o seu passado bem resolvido, ela não vai ter um presente bem vivido e um futuro bem planejado. Se o seu passado não ficar no passado, você não vai alcançar as bênçãos, os milagres, a salvação talvez da sua família. Seja obediente à voz de Deus. Eu estou falando talvez do passado, mas talvez o que Deus está te mandando fazer é você servir mais na casa do Senhor. Talvez o que Deus está te falando nessa noite, que você tem que deixar uma amizade que não edifica a tua vida. Isso aí nós temos que pegar a palavra e aplicar. Aplique. Eu não estou aqui nessa noite para julgar ninguém, para apontar ninguém, não. Porque o primeiro dedo tem que estar apontado para mim. Porque eu falei para vocês sobre obediência. E eu vou falar para vocês, eu estou aqui há mais ou menos 40 dias. E eu fui tentada a olhar para trás. Não vou dizer para vocês que está sendo fácil, não, porque não está. E eu não estou aqui murmurando, reclamando, pelo contrário, eu sou grata a Deus por onde Ele me trouxe. Porque eu tenho convicção, queridos, que foi o Senhor que nos trouxe para este lugar. Eu não tenho dúvidas disso. Mas na hora da pressão, eu pensei em olhar para trás. Na hora da escassez, porque houve momentos de escassez, de pessoas, de amigos, de familiares, talvez de coisas que nós estávamos precisando. E às vezes nós somos tentados a olhar para trás e falar assim, aquela vida que eu tinha, não tenho mais. Quando eu saí de Campos, Deus falou para mim, isso aqui não te pertence mais. Esse lugar não te pertence mais. Essa geografia não te pertence mais. Você precisa olhar para frente, esquecendo das coisas que para trás ficam. Filipenses 3 fala sobre isso. Eu estou falando isso para vocês porque eu vivi isso. Eu sei que está muito cedo. Eu sei que estou numa fase de adaptação. Mas, queridos, nós precisamos avançar. E foi isso que o Senhor falou. Filha, você não foi obediente. Eu não te falei para olhar para frente, para não olhar mais para trás. Aquela vida não existe mais, Xana. Aquela vida não te pertence mais, aquela igreja não te pertence mais. Eles continuam sendo seus amigos, irmãos em Cristo. Mas o que eu tenho para você agora é Arraial da Ajuda. Olhe para frente. Esqueça do que passou. Ficar agarrado a isso para quê? Vai me levar para onde? Vai te levar para onde? Nós não vamos avançar enquanto nós ficarmos agarrados ao nosso passado. E isso vale para mim e para você. A segunda coisa que eu aprendo aqui com a mulher de Ló, com a família de Ló, com a experiência de Ló, é que eu preciso colocar, queridos, eu não errar. Eu preciso sempre colocar o Senhor em primeiro lugar. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Mateus 6,33 fala sobre isso. Busque o reino.
Se a mulher de Ló tivesse sido obediente à voz de Deus e entendido que Deus tinha algo muito melhor do que Sodoma, ela não teria virado uma estátua de sal e teria ficado só na história, porque ela não deu continuidade ao que Deus tinha para a vida dela. Com certeza não estava nos planos de Deus, mas ela não obedeceu à direção de Deus. Deus falou: olhe para frente, não pare. Deus nessa noite está falando para mim e para você: não pare. Independente das circunstâncias que você está vivendo, o momento que você está passando, independente da crise financeira, da crise existencial, da crise do país, busque Deus em primeiro lugar. É nele. Tudo está nele. Ele é a fonte. E qual fonte que nós temos bebido, queridos? Aonde tem sido o local que a gente tem se aconselhado? Para onde nós estamos olhando? Em quem eu estou buscando a solução dos meus problemas? Eu sei que os meus problemas não serão resolvidos pelo pastor João. Ele pode até orar pela minha vida. Ele pode falar: pastor, eu estou com você. Estamos juntos. Nós vamos romper, nós vamos avançar, nós vamos conquistar essa cidade. Mas não é o pastor João que vai me ajudar. Quem vai me ajudar é o Senhor. Quando eu entender que, em primeiro lugar, eu tenho que buscar o Senhor. Olha como Deus foi misericordioso com Ló. Abraão chega para ele e fala assim: Senhor, Deus chega para Abraão e fala assim: eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Aí Abraão vai falando: Senhor, mas se tiver 50 meu Deus, essa palavra, honestos, uma coisa que ele fala assim: tu vai destruir? Ele: se tiver os 50 eu vou poupar, mas se tiver 45, se tiver 40, se tiver 2, e ele vai falando. Deus poupou a vida de Ló porque Abraão intercedeu por ele. Senão nem Ló teria sobrado. Porque ele foi para um lugar onde o pecado estava imperando. E quantos de nós, queridos, estamos vivendo uma vida relaxada com Deus? Semana passada eu falei sobre isso. Nós precisamos ter uma vida diferente. Aquele que é nova criatura, ele não pode continuar tendo as mesmas atitudes. Aquele que passou por uma vida transformada em Cristo, a sua mente é mudada, o seu comportamento é mudado, o seu linguajar é mudado. Agora, crentes que continuam com a mesma atitude, isso mostra que nós não tivemos uma transformação completa, que nós não estamos buscando o reino de Deus. Hoje eu estava conversando com a Vanessa, ela: pastor, eu preciso de domínio próprio. É reconhecer que nós temos áreas de fragilidades e que é em Deus que eu vou superar essas minhas fragilidades. É nele que eu vou vencer. É nele que eu vou avançar. E aqui nesse texto, queridos, nós entendemos que o Senhor está nos sinalizando. E é tão forte isso que Jesus, lá no Novo Testamento, ele cita. Quando ele vai descrever lá em Lucas 17, 28. Coloca para mim, Vanessa. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 28 ao 32. Olha só o que ele fala. Ó. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Próximo. Mas no dia que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo, enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens na casa, não desça para tirá-los. De igual modo, quem estiver no campo, não volte para... Volta um pouquinho. De igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Próximo. Lembrai-vos da mulher de Ló. Apesar desse texto falar de quando Jesus voltar, se dois estiverem no campo, ele faz uma citação à mulher de Ló. E ele diz bem claro:
Não olhe para trás. Busque o Senhor intensamente. Intensamente. Eu preciso, queridos, colocar isso como primazia, como primeiro. Quando eu abri os meus olhos, eu falei, Senhor, obrigado, porque mais um dia o Senhor me concedeu a vida. E quantos de nós acordamos, pulamos da cama, já saímos correndo, que a gente acordou atrasado, e esquece de agradecer a Deus até pelo dia que você teve, por mais um dia de vida. Você sabe que você está aqui hoje porque mais um dia Ele soprou fôlego de vida sobre as suas narinas, e as misericórdias se renovaram sobre as nossas vidas, e diz a palavra que é por conta delas que nós não somos consumidos, porque nós não merecemos nada. Nós merecemos a morte, queridos. Nós somos ruins, mas é a graça de Deus que tem nos mantido de pé. É a graça de Deus que tem te mantido de pé. E a última coisa que eu quero falar para vocês, nosso tempo já está avançado, a importância de olhar para o alto. Não importa o que você esteja vivendo, não importa o que você esteja passando, não importa as circunstâncias, não tire os seus olhos do alto. Olhe para Jesus como seu autor e consumador da sua fé. Colossenses 3:2. Vamos lá, vamos ler Bíblia. Isso aqui eu quero terminar lendo alguns versículos para te dar uma injeção de ânimo, para que todos os dias você olhe para o alto, para que quando a prova chegar, quando você estiver num momento de pressão, quando você olhar e dizer assim, meu Deus, não tem mais para onde ir, lembre-se, pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas aqui da terra. Olha como o nosso Deus é poderoso. Quando você estiver passando por um momento de prova, momento de frustração, momento de tristeza, não olhe para as circunstâncias, olhe para o alto. Salmos 121. E eu quero ler esses versículos com você. Vou fazer hoje Vanessa correr. Salmos 121, verso 1 e 2. É isso para encher você de fé. Elevo os meus olhos, de onde vem o meu socorro? Nesses últimos 40 dias, como eu falei isso para o Senhor? Quando eu me sentia pressionada, eu acho que eu não vou aguentar, Senhor. Eu ia para a janela da cozinha, e que céu lindo vocês têm aqui. Arraial tem um céu indescritível. É um azul que eu não sei escrever. É como se Deus tivesse colorido mais aqui Arraial. E eu olho para o céu assim, ó, e eu falo, Senhor, eu olho para Ti. Eu elevo os meus olhos para Ti, Pai, porque eu sei que do Senhor vem o meu socorro. Eu sei que eu não estou sozinha. Ele falou assim, ó, eis que estou convosco todos os dias. Nós não estamos sozinhos. Você não está sozinho. Eu não estou sozinho. E se eu puder hoje te dar uma injeção de ânimo, eu não sei o que você está vivendo. Abra agora para mim Isaías 40, 26. Talvez é o que você precisa ouvir nessa noite, queridos. Eu não sei, é para mim isso. Era tudo que eu precisava ouvir nessa noite. Levantai ao alto os vossos olhos e vede. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as qual ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma só vem a faltar, até as estrelas Deus conhece pelo nome. Você acha que Deus não te conhece? No meio dessas 8 bilhões de vozes que existem no mundo, a sua voz para Deus é única. Você pode clamar a Ele.
Você pode olhar para o alto e falar: Senhor, eis-me aqui, Pai. E para encerrar, esse para mim é o mais forte. Atos 7, 55, 56. Quando eu leio esse texto, eu fico imaginando o que Estevão viu. Naquele momento que ele estava ali para ser apedrejado. Naquele momento de pressão. Olha o que esse homem falou, queridos. Atos, capítulo 7. Eu vou abrir minha palavra aqui. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixou seus olhos no céu, e ele viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E ele disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. O que Estevão viu que nós não podemos ver? Você já parou para pensar o momento que Estevão estava vivendo? Ele ia morrer. Ele estava passando por um momento de desespero. Você acha que ele não estava com medo? Como muitas das vezes nós ficamos. Mas ele não temeu em perder a vida dele para o Senhor, porque ele sabia para onde ele estava indo. Queridos, o fim não é aqui. O fim não é nas coisas da terra. O fim é as coisas do céu. Você pode olhar para o alto, sim, e fixar os seus olhos no Senhor e ver a glória de Deus, porque Ele está à direita do Pai. Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. E eu posso olhar para Ele. A esperança. Eu posso olhar para Jesus e saber que do alto vem o meu socorro. Eu não sei o que você está passando. Talvez é um momento bom, glória a Deus. Mas eu quero te falar algo. Também vem um dia mau. Porque a nossa vida é uma roda gigante. Dias nós estamos no alto, mas tem dias que nós estaremos embaixo. Mas é nesses momentos que eu quero te falar, meu amado irmão, minha amada irmã. Não tire os olhos do alto, mas olhe para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Se coloque de pé. Nós vamos adorar o Senhor. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei qual é o momento. Eu não sei se você tem vivido como a mulher de Ló, agarrada ao passado. Ou talvez você esteja como Estevão. Eu não sei qual é o momento, mas eu quero te falar nessa noite. Não olhe para trás. Não pare. Mas olhe para o alto. Vamos adorar o Senhor.